Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui para mais um quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Para aqueles que ainda estão chegando por agora, o nosso objetivo é trazer as reflexões do Evangelho de Jesus Cristo, conectando com pesquisas, estudos, capítulos de livros e trazendo a ciência que nós fazemos no mundo hoje para essa conexão entre fé e conhecimento, razão, para que a nossa fé seja raciocinada, firme, embasada, tá bom? Muito bem, para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, por mais esse Evangelho que nos guia e orienta. Envia os teus bons anjos para nos iluminar, auxiliar e amparar, que saibamos fazer as boas escolhas, seguindo o caminho que o Mestre Jesus nos ensinou. Que assim seja. Muito bem, então, para nós darmos início à nossa reflexão, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel, e o versículo de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível. Vinda do reino. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias do poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Que assim seja. Bem, esse versículo onde Jesus nos ensina que o reino de Deus ele não é visível aos olhos da carne, vem sendo refletido de uma forma brilhante por Emmanuel, ao nos mostrar que muitas e muitas vezes nós queremos números, matéria, poder transitório aqui na nossa experiência carnal, e muitas vezes isso está associado com quedas, com dificuldades e com limitações que nós ainda carregamos em nós. A verdadeira essência do reino de Deus, ela é aquela que habita no nosso âmago, lá no nosso centro, na alma. É aquela que nos faz esforçar para caminharmos rumo à melhora, a comunhão com o Pai. E esse processo, ele é íntimo, ele não precisa de converter ou de aprovação dos outros. Ele é um processo de autocrescimento. Claro, se nós tivermos a chance de auxiliar quem está querendo e precisando de ajuda, no cunho religioso, espiritual, de informação, aí sim, nós somos
uma ferramenta de Deus para amparar o nosso irmão. Agora, o que Emmanuel nos cita como sendo algo que pode ser ruinoso e maléfico é nós querermos forçar as nossas verdades, as nossas compreensões, as nossas crenças e religiões para os que nos cercam. Muitas vezes o outro já está num caminho próprio, íntimo de crescimento, e nós podemos atrapalhar esse processo querendo impor o que a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso ego acredita, né? Então, que nós saibamos diferenciar. Tudo que faz bem vem do amor, da compreensão. O que Jesus faria? Jesus não tentou transformar os fariseus que não tinham tendência ou vontade de o escutar. Jesus não conclamou pessoas que não tinham interesse na transformação imediata, mesmo porque ele já sabia que cada um tem seu tempo, que a transformação vem com esse tempo. E nós estamos aqui neste vaso de carne, essa ferramenta, esse corpo que nos é um instrumento valiosíssimo de crescimento, mas que também nos faz esquecer o tanto que nós já erramos e já passamos lá para trás. Esse esquecimento é bendito, porque sem ele seria muito difícil a gente caminhar e evoluir sem culpa. Mas ele também nos faz acreditar, entre aspas, que nós estamos presos e somos essa matéria muitas vezes. Portanto, despertemos. Saibamos que estamos aqui, mas que somos um filho de Deus, ser eterno, caminhando para o progresso, respeitando as diferentes crenças, religiões e o espaço do nosso próximo. Amém. Bem, para nós darmos continuidade, vamos ler o nosso livro amado, bendito, Jesus no Lar, onde Jesus faz reflexões com os apóstolos em casa. E esse livro, ele é editado pelo Espírito Neo Lúcio e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o tópico 32, a fé vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros a uma resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância e argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse uma justificada expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em uma vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivesse no trovão. O outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam à viva força a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras, e o último se ocultara por trás de um compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas de um grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em uma luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, que, prejudicando as árvores, os animais que lhe sofreram a flagelação, que o todo compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar e, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente que necessitavam imprimir uma nova direção às atividades em curso.
Explicou-lhes que os 13 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio de um trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em um utensílio para o trato da terra, na ocasião de uma sementeira. O segundo a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E o terceiro a utilizar as pedras comuns para edificações de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderão então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu: em matéria religiosa, cada crente possui suas razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando ao Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e em benefício de si mesmo, assemelhava-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de uma escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Que assim seja. Eita, que linda passagem! Esse livro é uma bênção, né? As reflexões do Evangelho de Jesus, nos ensinando como viver as nossas dificuldades e dilemas do dia a dia. Nessa passagem, corroborando o Evangelho que nós lemos, Jesus vem falar sobre as crenças e religiões. O que é que as crenças entre si, através dessa parábola dos indivíduos que lutavam para saber se Deus estava no sol, no vento ou no trovão, e lutavam e acabaram se odiando, entre aspas, por causa de crenças. Um anjo mensageiro vem e fala: irmãos, eu não vou tirar nada de vocês, mas deixe-me explicar algumas coisas. Vocês todos podem estar certos porque Deus está em tudo. Mas, se vocês querem de fato viver a Deus, coloquem as mãos à obra. Ou seja, vamos trabalhar, agir na fé, sermos práticos, ajudando, amparando, auxiliando a nós mesmos e aos que nos cercam. E transformaram os instrumentos de luta, em utensílios, em instrumentos para plantação e em casas, moradias e refúgios. E isso foi bom para todos. E isso numa parábola que Jesus contou há 2000 anos. Nos dias de hoje, nós ainda temos as nossas lutas contra as crenças e religiões do outro, esquecendo que Deus está em todos e que somos todos irmãos em Deus. Portanto, não há diferença entre sermos filhos ou não filhos de Deus. O que importa é que cada um tem o seu próprio caminho e o livre-arbítrio de como semear e colher. Cada um vai semear o bom e o ruim que plantou, Agora, se escolhem a garrafa redonda, a quadrada, a retangular, que são os veículos, que a gente pode fazer uma analogia com as religiões, não importa, cada um pode escolher o seu veículo, desde que o líquido a ser alcançado seja o mesmo, a divina conexão com o Pai, E aí, qual é a nossa análise? Se você parar para refletir, se eu parar para refletir, as minhas ações refletem a minha crença em Deus? O que eu faço no meu dia a dia, nas pequenas coisas, não esperando as grandes mudanças, mas no meu trabalho, no meu lar, no meu dia a dia de convívio social, na rua, eu busco refletir
o que há de bom em mim, refletindo o amor de Deus aonde eu vou? Se eu faço isso, não importa qual a minha religião, a minha crença, não importa qual é, ou se eu sou ateu, o que importa de verdade é o bem e o amor que a gente constrói ao nosso redor, porque isso significa que estamos construindo dentro de nós, como foi bem dito no nosso Evangelho. A transformação vem de dentro, né, de nós para fora. E aí o reino de Deus brota do nosso íntimo, né? E dentro deste contexto, eu trouxe hoje mais um capítulo de livro para nós refletirmos. E o capítulo de livro de hoje é o seguinte: Religion, Spirituality and Altruism, ou seja, religião, espiritualidade e altruísmo. Esse capítulo de livro, ele faz parte da coleção do Manual da APA de Psicologia, Religião e Espiritualidade, volume 1, no tópico Contextos da Teoria e Pesquisa. E o autor deste capítulo é o Vassilis Saroglu, tá? Bem, neste capítulo de livro, onde o autor trata sobre religião, espiritualidade e altruísmo, ele vem tentar fazer uma análise o quanto a religião e espiritualidade estão associadas com fazer o bem a si e ao outro. E a análise traz uma série de artigos, estudos que foram feitos para fazer esta comparação, tentar achar essa associação. No fim das contas, o autor nos diz que a religião ela pode estar associada com ações altruístas de auxílio e amparo à sociedade, ao outro e a si mesmo. Mas isso depende de uma série de características individuais de cada um e de como cada um vivencia a religião, tá? Agora, muito mais do que somente a religião, a espiritualidade, que é a crença no divino, no supremo, que é a crença e a busca por fazer o bem e o bom, isso está não necessariamente associado com uma religião e que também tem uma associação até mais forte com o altruísmo, com o fazer o bem, né? E isso então nos diz, no final das contas, o seguinte: não importa se a pessoa não tem religião, desde que ela tenha atitudes de amor e bem, como foi muito bem refletido no nosso Evangelho e no livro que nós lemos, né? Ou seja, Deus está para o bem, para o auxílio ao próximo e o nosso crescimento, na medida de que nós nos transformamos intimamente e nos tornamos pessoas mais sociáveis, com bem-estar, que buscam rir de si mesmas, que têm empatia, que têm caridade, ou seja, essas características individuais, né, é que fazem, acima da religião, o altruísmo, o bem e o crescimento. Para vocês verem que os estudos científicos corroboram esses ensinamentos lindos de Jesus, né, nos dias de hoje. Para nós fazermos o nosso encerramento, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse Evangelho bendito que nos ensina. Que sejamos abertos à inspiração desses anjos e mentores que nos guiam, fazendo o bem, o amor e a luz aonde formos, refletindo a Tua luz, Senhor, aonde formos. Abençoa cada um as suas necessidades, a todos que nos acompanham e estudam a Tua Palavra, para que sejamos cada vez melhores, edificando primeiro o nosso íntimo e a nós mesmos. Que assim seja. Muito bem, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Namastê e até a próxima.